Então, pessoal, estamos aqui para mais uma aplicação das leis de Newton. A gente vai falar agora de tração, tensão. A gente vai representar essa força de tração ou tensão pela letra T maiúscula. Como é uma força, de novo a setinha em cima, indicando que é uma grandeza que tem orientação, uma grandeza vetorial. A tração ou tensão não são sinônimos, mas enfim, tu vai ver que em enunciados de questões vai aparecer tanto um nome quanto o outro. E, de fato, é uma força que é transmitida através de fios, cabos e cordas, que quando estão esticados. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um cabo, eu tenho aqui uma extremidade e tenho aqui outra extremidade. Se eu aplicar aqui nessa extremidade uma força que vale 10 newtons nessa extremidade, e esse cabo for um cabo considerado ideal, essa força de 10 newtons que eu estou aplicando nessa pontinha aqui, o princípio de ação e reação, eu puxo aqui com uma força que vale 10, aqui me puxa com uma força que vale 10. Então essa força vai ser transmitida ponto a ponto do cabo, até chegar na outra extremidade, onde está a minha outra mão, com os mesmos 10 newtons de força. Então a força é transmitida de forma integral, de uma extremidade à outra. Se eu aplicar nessa extremidade uma força que vale 100, nessa extremidade vai chegar uma força que vale 100 também. Então a força é transmitida ao longo de todo o cabo e chega na mesma intensidade nas duas extremidades onde estão as duas mãos. Certo? Bom, visto isso, a gente tem aqui um exemplo para trabalhar essa tração, essa tensão em cordas. A jogada é mais ou menos a seguinte: eu tenho aqui um corpo, esse corpo M, que tem uma massa conhecida de valor 5 kg, num lugar onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra? Então esse corpo aqui se encontra pendurado por um fio, uma corda aqui representada por esse risco laranja vertical. Aqui nós temos o teto, então esse corpo está aqui pendurado. Eu quero determinar o valor de T na corda quando o corpo M, primeiro, está parado. Como a gente está aplicando as leis de Newton, eu tenho que me lembrar em qual das leis de Newton eu tenho o trato de um corpo que está em repouso. É na primeira lei ou é na segunda lei? Tudo vai se embasar aí na primeira, na segunda, na hora de encaminhar a resolução. Claro que não podemos deixar de contar com a terceira lei também. Mas na resolução dos itens eu tenho que ver em qual situação que se enquadra. Primeira lei ou segunda lei. O que diz a primeira lei? Quando a força resultante que atua sobre um corpo é zero, esse corpo não sofre variação na sua velocidade. Esse corpo não tem aceleração. Quem está parado, segue parado, em repouso. Quem já estava em movimento, segue em movimento em linha reta com velocidade constante, também chamado de MR. O valor da velocidade não muda a orientação da velocidade, nem em direção, nem em sentido. Na segunda lei de Newton, eu já tenho uma força resultante diferente de zero, e aí vai ter uma aceleração e vai haver uma relação entre a força resultante e a aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas vamos voltar aqui então para o item A. Eu quero saber quanto é que vale T nesse fio aqui, consequentemente no corpo M, quando o M está parado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar, se o M está parado, a força resultante sobre ele é igual a zero. Como é que eu sei isso? Ele está parado, primeira lei de Newton. Um corpo só está parado e permanece parado quando a força resultante sobre ele é zero. É o que diz o Newton. Então, eu vou olhar o corpo M que aqui se encontra e vou identificar as forças que sobre ele atuam. Lembrando que só há dois tipos de força para nós aqui, só dois tipos. A força de campo, que no nosso caso é campo gravitacional, que não precisa de contato sobre o corpo. Então, tem algum campo gravitacional atuando sobre o corpo M? Ora, tem. O campo gravitacional está puxando o corpo M para baixo com a força peso, que é o peso do corpo M. E em contato com M eu tenho o fio, a corda aqui em laranja. E essa corda jamais vai empurrar, ela sempre vai puxar. E esse puxão que a corda está dando no corpo é o que eu vou chamar de T. A tração ou a tensão. Não há mais nada em contato com esse corpo, então só temos essas duas forças atuando sobre ele. Dessa forma, duas forças com mesma direção e sentidos contrários, se a resultante é zero, só há uma condição. Uma força T tem que ser numericamente igual à outra, peso de M. Só assim, ao somar as duas, o resultado dá zero. E qual seria o peso de M? Ora, pelo que vimos então no item 1,
das aplicações das leis de Newton, eu vou pegar a massa do corpo M e vou multiplicar pela gravidade da Terra. A massa do corpo M, pelo enunciado aqui, é 5 quilogramas. E já está em quilograma, o que é uma beleza para nós. Já estamos no sistema internacional. Vezes o G, que é aqui 10 metros por segundo ao quadrado, também sem problemas nas unidades. Então, desta forma, 5 vezes 10 eu sei que é 50. 50 newtons é o valor do peso de M. 50 para baixo, mais 50 para cima, o resultado é zero. Então, a força resultante sobre esse bloco, esse corpo M, é zero. E o peso e a tensão ou tração no fio da corda, né, no fio, na corda, e no próprio corpo M, pelo princípio da ação-reação, que a corda faz no corpo, o corpo faz na corda. 50 newtons, está feito o item A. Bom, e o item B? O item B está se propondo uma situação um pouco diferente. O corpo M estava parado e ele começa a subir. Se ele começa a subir, o que a gente tem agora é uma mudança na velocidade. E se há uma mudança na velocidade, e ele diz aqui, com a aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, se tem aceleração é porque a força resultante sobre o corpo M é diferente de zero. E se ele estava parado e começa a subir, eu consigo identificar para onde aponta a força resultante. Se ele está parado e ele começa a subir, só há essas duas forças atuando sobre ele, é porque uma força é maior do que a outra. Uma é maior do que a outra. Qual seria a maior? A que está apontando para cima. Então, eu sei que a força resultante aponta para cima. É para cima que aponta a força resultante. Certo? Beleza. Se há uma força resultante e eu sei que ela aponta para cima, eu vou ter que trabalhar agora com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, por quê? Porque tem aceleração, porque tem força resultante diferente de zero. Então, aqui eu vou dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí eu vou ter que tomar um cuidado. Qual o cuidado? Se eu já sei que a força resultante aponta para cima, e eu tenho duas forças com sentidos opostos, uma para baixo e uma para cima, uma para baixo e uma para cima, quem está ganhando é a força para cima. Quer dizer que a resultante aponta para o lado da maior. E a maior, como aponta para cima, quem aponta para cima é T. Então, T é maior que a força para baixo, que é o peso de M. Então, a resultante é a maior menos a menor, que é igual a massa de M vezes a aceleração, que ele indicou para nós. Então, o T eu não sei quanto é que vale. O peso de M a gente já calculou. No item anterior é 50 newtons, é a massa vezes a gravidade. Então, eu já sei que o peso é 50. A massa do M eu sei que é 5 kg, ele me deu aqui. E a aceleração que ele adquire aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui o 2. Então, T menos 50 igual a 5 vezes o 2. Daí eu tiro o quê? O T vai ser igual a 5 vezes 2, que é 10. O menos 50 vai passar para o outro lado, mais 50. E o T vai ser igual, então, a 10 mais 50, que é 60 newtons. E está indicado para nós, então, o valor do T agora. Tu vê que se ele é 60 newtons, ele é maior que o peso, que vale para nós 50 newtons. Então, tem 60 para cima, 50 para baixo. De fato, a força resultante aponta para cima e, com isso, o corpo vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vê se ficou tranquilo para ti. Lembra? Se não está claro para ti, depois tu bota uma observação, me faz a pergunta que eu te explico pessoalmente, ali de forma personalizada para ti no nosso ambiente virtual. Certo? Mas ainda na tua folhinha, na página 3, nós temos um exemplo C. Um exemplo C. E é para ele que nós vamos agora, para o exemplo C. Para o exemplo C. Vamos lá. No exemplo C, tu tens que M está subindo. Então, o corpo M está subindo. Ele está indo para cima. E ele começa a parar. Se ele está subindo e começa a parar, o corpo está indo para cima. Para ele começar a parar, eu preciso segurar ele, tentar impedir o movimento. Se ele começa a parar, a velocidade dele está variando. E ela só varia se tiver uma força resultante. Como só há essas duas forças atuando sobre M, e ele está subindo e começa a parar, é porque uma das duas é maior do que a outra. E qual vai ser a maior? A que está apontando para cima ou que está apontando para baixo? Se ele está subindo e começa a parar, a força resultante tem que apontar para baixo. Então, o que diz o item C lá? M está subindo,
Está subindo e começa a parar. Começa a parar. Com uma aceleração A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração, é o valor numérico que ela tem. Então, ele está dizendo para nós, no enunciado, né, o enunciado do exemplo, está indicando para nós que o corpo está subindo e começa a parar. Logo, eu sei que há uma força resultante que está provocando a mudança na velocidade. E essa força resultante, obrigatoriamente, tem que apontar para baixo. Já que ele sobe e começa a parar, tem que estar tentando impedir ele de subir. Se a força resultante sobre o corpo M aponta para baixo, e só há essas duas, uma vertical para cima e outra vertical para baixo, é porque a força para baixo está maior do que a força para cima. Só assim a resultante vai apontar para baixo. E eu vou ter que trabalhar com a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho duas forças com sentidos contrários, e eu sei que a maior está para baixo e a menor está para cima, eu vou fazer aqui a maior, que é o peso, menos a menor, que é o T, igual a massa do M vezes a aceleração. Mas o peso do M, calculamos antes, lá no item A, é 50 newtons, já foi calculado por nós. Menos o T, eu não sei quanto equivale o T, isso é igual a massa, que é 5, ele me disse aqui, quilogramas, vezes a aceleração que o corpo adquire no item C, que é 3. Bom, daí eu tiro que menos T é igual 5 vezes 3, que é 15, o 50 passa para lá, menos 50, menos T igual a menos 35, multiplico tudo por menos 1, o T é igual a 35 newtons. Então, o que a gente descobriu? Que nesse item, a força para cima vale 35, a para baixo vale 50. Então, eu tenho uma força resultante atuando sobre esse corpo. É 50 para baixo, 35 para cima. Ela vale 15 newtons. Só por isso que o corpo passa a ter uma aceleração, então, de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o item C. Tu tem a folhinha, só copiar ali, pum, tá ali a resolução. Mas segue comigo aqui, que nós vamos fazer um item D. Um item D. No item D, ele está dizendo para nós que o M está descendo. Então, ele tem uma velocidade para baixo, mas ele tem uma velocidade constante. Então, M desce com velocidade constante. E aí, nós temos duas palavras que vão sempre encaminhar para nós uma mesma conclusão. Quando é que um corpo tem velocidade constante? Quando ela não muda, quando ela não varia, tem que ser. Ótimo. E por que ela não varia? Ora, quem é que faz variar a velocidade no corpo? Tu pensou? Força resultante? Perfeito. Se não tem variação na velocidade, é porque a força resultante sobre o corpo M vai ser diferente, vai ser igual a zero. Ela vai ser igual a zero. Por que ela é igual a zero, então? Porque a velocidade não está mudando. Então, força resultante igual a zero. Mas ele está descendo. Não tem problema, ele podia estar subindo. Bastaria ele dizer que o corpo está desenvolvendo um MRU. Podiam dizer. Ele podia dizer, ao invés de estar descendo, ele podia ter dizendo aqui, subindo. Ao invés de dizer que está com velocidade constante, ele podia dizer MRU. Tudo igual, tudo sinônimo para nós aqui, assim, apesar de um movimento para baixo ser diferente para cima, mas em termos de lei de Newton vai dar no mesmo. Então, se o corpo está subindo, o corpo está descendo com velocidade constante, está subindo ou está descendo em MRU, é porque a velocidade não está mudando. E se ela não está mudando, é a primeira lei de Newton. Força resultante a zero. Então, quem está em movimento e a força resultante a zero segue em movimento retilíneo uniforme. Não interessa para que lado. É um MRU. Então, eu volto aqui no corpo. Tem duas forças atuando sobre ele, uma para baixo e outra para cima. Se a resultante é zero, é porque essas duas forças estão se anulando. Então, o T e o peso de M vão ser numericamente iguais. Como nós já sabemos que o peso de M é 50 newtons, então o T também vai valer 50. Quer dizer que nesse item D, no item D, a força resultante sobre o corpo é zero, porque a velocidade dele não muda. Parecido com o item A, lembras que no item A dizia-se que o corpo estava em repouso.
E se ele está em repouso, permanece em repouso, a força resultante é zero. No item D, ele sobe ou desce, no caso desce, com velocidade constante. Se a velocidade é constante, em termos de força resultante é a mesma coisa. Em termos de lei de Newton, é a mesma coisa. A força resultante sobre o corpo é zero. Então, se a resultante é zero, é porque essas duas forças, uma para baixo e outra para cima, tem que se anular. Se para baixo eu já sabia que era 50 newtons, porque era o peso do M, a para cima tem que ser também os 50 newtons. Certo? Tu segue aí comigo, nós vamos explicar daqui a pouco um exemplo de aplicações, então, de tensão e tração, e depois nós vamos fazer mais um outro exemplo que para todo mundo vai ser inédito, visto que algumas turmas já teriam visto esse conteúdo aqui em função do andar das aulas, e feriado que a gente teve aí pelo meio do caminho, e a outra turma que não tinha visto esse conteúdo ainda vai ver um outro exemplo de aplicação da tensão e, por fim, a gente vai ter então um bloquinho encostado no outro com procedimentos similares de resolução, tanto com corda quanto com bloquinho encostado no outro. Tá legal? Segue aí com a gente, tem mais um pouquinho de explicação para depois tu poder fazer alguns exercícios. Tá legal?